A paz de Cristo. Livro de Esther, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Susã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Meus irmãos, chegamos no livro de Esther, e aqui no capítulo 1 a gente pode ver que Xerxes foi o rei que substituiu Dário, que a gente estava lendo lá em Neemias. E Xerxes, ele já inicia aqui falando, o livro de Esther, que ele dá um banquete, um grande banquete, onde ele reuniu todos os príncipes de suas províncias, já que ele governava 127 províncias, era um reino muito grande. E toda a Média e a Pérsia era reinada por ele, por Xerxes. E ele deu um super banquete. E aí no versículo de número 11, ele já tomado pelo vinho, o coração já alegre, ele pediu que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Ele tinha uma rainha, uma esposa, e essa esposa, que era rainha de todo o reino Medo e Persa, ele já depois de um tempo de ter tomado bastante vinho, estava lá e queria que ela dançasse para se apresentar como rainha perante todo aquele povo, a escola, como diz aqui a Bíblia, né? Ou seja, a nata da sociedade no dia de hoje. E aí ele pediu para que ela viesse. Só que no versículo de número 12, porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Olha, o homem, a gente já viu aqui que ele dominava 127 províncias. Ele tinha um reinado extenso. E a sua esposa, a rainha, não quis cumprir um pedido dele, um simples pedido, de dançar para os príncipes, para que eles conhecessem quem era a sua rainha, que ali estava todas as províncias. A rainha que era do reinado. Ela não quis se apresentar. E aí o rei ficou furioso. E dentro dessa fúria, ele foi consultar os príncipes a saber o que eu faço mediante a lei da Pérsia. O que eu faço com o Vasti que recusou o meu chamado? E eles entraram lá num acordo, e no versículo de número 19 diz assim: se bem parece ao rei, promulgue de sua parte um edito real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Deu mole, de bobeira, perdeu o reinado de bobeira como rainha de um grande império, por não querer fazer um simples pedido a qual o rei pediu. E aí o livro de Esther não menciona a palavra Deus, uma coisa que eu creio que muita gente sabe, a gente já sabe disso, porém a gente vê um intermédio de Deus no livro de Esther. E meus irmãos, no versículo 1, capítulo 2, após ele ter destituído Vasti de rainha, passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, o rei já estava mais calmo, lembrou-se de Vasti e do que ela
fizera e do que se tinha decretado contra ela. Aí ele lembrou, já estava chateado, mas ficou calmo. Aí os jovens do rei falaram: por que não procura uma outra rainha? Vamos fazer algo que a gente venha escolher as melhores, para que o rei escolha dentre elas uma que se torne rainha. Aí no versículo 5 começa a história de Mordecai. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconia, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Então, Mordecai, para a gente entender a história aqui. Aqui começa a história, o rei ele está atrás de uma nova esposa. E Mordecai, a linhagem dele é que ele é filho de Simei, filho de Quis, filho de Saul. Ou seja, aqui eles estão botando uma linhagem longínqua, desde a época do reinado de Saul, dos seus antepassados. Não a linhagem próxima do deportamento, do deporte deles de Judá para Babilônia. E eles colocaram isso daqui só para a gente ver a linhagem a qual pertencia Mordecai. O judeu tem muito isso de linhagem. E ele vinha da linhagem real, linhagem de Saul, Mordecai. E Mordecai, ele, no versículo de número 7, ele criara Radassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Então, aí o rei está procurando uma esposa. A história de Mordecai é que ele era um descendente da linhagem real, filho de Saul, vamos dizer assim, descendente de Saul. E ele, os pais de Radassa, contado aqui no versículo 7, morreram e ele teve que assumi-la como filha. Ou seja, Mordecai tinha Esther, que é Radassa no nome hebraico, como filha. E aí o rei está procurando alguém. O rei está procurando alguém para poder ser sua esposa. E como ela era uma jovem de bela aparência, no versículo 8, em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob a vista de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Ou seja, o rei lançou um edito, hoje um edital, um concurso para ser esposa do rei. E aí de todas as cidades, todas as províncias vieram mulheres para poder tentar ser esposa do rei. E entre elas estava Esther, sob a vista de Hegai, levaram ela também à casa do rei. E as mulheres, elas ficavam 6 meses se banhando com um perfume, depois mais 6 meses com outro, para poder chegar à presença do rei, para ver se ele iria escolher. E assim também foi com Esther. E aí, meus irmãos, no versículo de número 17, diz assim: o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então, para nós entendermos aqui, a história, Mordecai, da linhagem real, tinha uma filha de criação, que era de parente dele, que morreu. E essa filha, ela foi tentar esse edito, esse edital, tentar se concursar a ser esposa do rei. Passou aquele ano, ela veio à presença do rei, Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por
filha, quando lhe chegou a ver de ir ao rei, nada pediu além de que disse: Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E ela alcançou o favor do rei. Então, ela, judia, filha de Mordecai, que Mordecai era judeu benjamita, alcançou o favor do rei. Ou seja, a história de Esté, ela começa aqui, o livro de Esté, ele começa falando do banquete do rei Assuero, para se chegar a Vasti, que era a rainha, e a sua queda, para que Esther viesse entrar no seu lugar. E mais à frente a gente vai entender por que Deus queria colocar alguém de sua confiança no reinado. Por que Deus queria colocar um judeu de sua confiança no reino Medo e Persa. Então, no final do capítulo 2 ainda, Mordecai ele descobre uma conspiração de 2 servos do rei que queriam matá-lo. Ele vai lá prontamente, conta para Esther, e Esther conta ao rei, e eles são enforcados e mortos, e livrou-se o rei da morte. No capítulo 3, depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Ou seja, quando o reinado é assim, que tem os príncipes, tem um governador. E esse governador, ele foi Amã, ele governava todas as províncias. O trono dele ficou acima de todos eles, só ficava abaixo do rei Assuero. Só que Amã, a história vem contar, a gente consegue entender que Amã, ele era descendente de Agag. Aqui diz Agagita. Ele era descendente de Agag. Lembra de Agag, que lá dos Amalequitas, que lutou muito tempo contra Saul, na época rei de Israel? Então, quando ele descobriu que Mordecai ele era judeu, ele quis matá-lo. Por quê? Porque eles brigaram entre família durante muitos anos, os seus antepassados. Então, ele achava uma afronta um judeu, ele odiava os judeus. Então, tinha um motivo para que ele odiasse os judeus, e o motivo era esse. Então, ele foi exaltado pelo rei. Ele falou, a primeira coisa que ele pensou, então, vou matar os judeus, para que o sangue da minha família seja vingado. No versículo 6 diz assim: porém teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai. Não, só contra Mordecai não. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Ele queria matar a todos. E no versículo 11 diz assim: e lhe disse, essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. O rei deu os judeus na mão dele. Falou, olha, você faz o que quiser. Se você quiser botar todo mundo escravo, servir você, o que você quiser você faz. Mas o intento dele era matar o povo judeu. E aí no versículo 14 e 16, correu o edito dele, vamos matar os judeus. Diz assim, tais cartas encerravam o traslado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província. Foi enviado carta para todas as províncias. Esse traslado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois impelidos, ou seja, obrigados pela ordem do rei, partiram incontinente, e ali se proclamou na cidadela de Suzã. Ou seja, correio a gente sabe o que é, entrega a carta e vai entregando em todas as províncias. O rei e Amã se assentaram a beber, e eles lá bebendo, o povo vai ser morto, eles nem aí. Mas a cidadela de Suzã estava perplexa, ou seja, o povo estava, poxa, como assim vai matar todos os judeus? O que houve para matá-los? O que aconteceu? Qual é o motivo real para que eles venham morrer? Para que todos os judeus venham morrer? Isso a gente vai descobrir no capítulo 4, no nosso próximo vídeo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.